Quantas vezes, nos últimos dias, você sentiu sua paz escorrendo pelas mãos sem entender exatamente por quê? Quantas noites você deitou a cabeça no travesseiro com o coração acelerado, a mente cheia de preocupações, pensamentos repetitivos, sentimentos que você nem sabe de onde vieram? E mesmo assim, você tentou continuar vivendo como se estivesse tudo bem. Mas no fundo, lá dentro, você sabe que algo não está certo. Você sabe que a sua paz, aquela paz que deveria guardar seu coração, está sendo consumida aos poucos. Algo está drenando você, tirando sua clareza, roubando seu equilíbrio espiritual e talvez, sem perceber, você já está vivendo no automático, sobrevivendo, em vez de viver. Mas hoje Deus quer abrir seus olhos. Hoje, Ele quer revelar a causa real desse desgaste silencioso, dessa inquietação que parece não te largar. Porque a verdade é que muitas vezes você não perde sua paz de uma vez só. Ela não some bruscamente, ela é roubada pouco a pouco. Ela escapa pelas pequenas brechas, pelos pensamentos não vigiados, pelos sentimentos que você alimenta sem notar, pelos ambientes que você tolera, pelas palavras que entram em você com flechas invisíveis. E você não percebe, você só sente o peso. Talvez você esteja carregando uma ansiedade que não começou com você. Talvez você esteja reagindo a situações que já deveriam ter sido entregues a Deus. Talvez você tenha se acostumado com um caos emocional e nem reconheça mais o que é viver em descanso. E antes de continuar, eu preciso te perguntar algo bem sincero. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Paz de alma, não paz momentânea. Não aquele alívio rápido, mas aquela paz profunda que não depende de circunstância, que não se abala com o que acontece do lado de fora. Aquela paz que a Bíblia promete. Aquela que excede todo entendimento. Se você não lembra, ou se faz muito tempo, então este vídeo é exatamente para você. Porque nada, absolutamente nada nesse mundo, vale mais do que um coração em paz. E você não nasceu para viver agitado, dividido, tenso, cansado. Você nasceu para viver no descanso de Deus. E se você continuar comigo, eu quero te mostrar por que essa paz está escapando de você e como Deus quer devolvê-la completamente. Mas antes de entrar na revelação que vai transformar a forma como você lida com seus pensamentos e emoções, eu quero que você escreva nos comentários, como ato de fé, uma frase simples. Senhor, abra meus olhos. Quando você escreve isso, você não está apenas deixando um comentário. Está dizendo para Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero entender o que está acontecendo dentro de mim. Faça isso agora. E se este tema já começou a tocar você, clique em inscrever-se e curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão perdendo a paz sem nem perceber. Agora, respira fundo, porque você está prestes a entender a verdade espiritual por trás da sua inquietação. A paz de Deus não é um sentimento humano. Ela não depende de como seu dia vai, de quem falou com você, de quanto dinheiro você tem ou dos problemas que você precisa resolver. A paz de Deus é um estado espiritual. É o resultado da presença dele dominando o seu interior. E é exatamente por isso que o inimigo ataca tanto sua mente. Porque quando ele não consegue tocar na sua fé, ele tenta roubar sua paz. Se ele conseguir bagunçar seus pensamentos, te deixar inquieto, ansioso, irritado, cansado, ele sabe que você vai enfraquecendo aos poucos sem notar. Porque uma pessoa sem paz não ouve Deus direito, não enxerga com clareza, toma decisões precipitadas, vive drenada emocionalmente e muitas vezes acaba se afastando da própria presença do Senhor, sem nem perceber. É por isso que o roubo da paz é um dos ataques mais sutis e mais perigosos que existem. E aqui vai algo que talvez você nunca tenha percebido. Você não perde sua paz porque está passando por problemas. Você perde sua paz porque aceitou carregar pesos que Deus nunca pediu que você carregasse. Problemas todos nós temos. A diferença está em quem carrega com você. E muitas vezes, sem perceber, você pega de volta aquilo que entregou nas mãos de Deus. Ansiedade é exatamente isso. Você entrega e depois pega de volta. Você diz, Senhor, cuida disso. Mas 2 minutos depois, sua mente está imaginando os cenários, planejando, temendo, tentando controlar o que não pode controlar. E aos poucos, o inimigo te convence de que você precisa resolver tudo sozinho. E assim sua paz vai embora. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, pare de lutar sozinho. Pare de tentar controlar o que só eu posso controlar. Pare de carregar aquilo que eu pedi para você me entregar. A verdade é que a perda da paz quase sempre começa com um pensamento. Um pequeno pensamento. Uma semente. Uma dúvida. Uma suposição. Uma lembrança do passado. Uma interpretação distorcida do que alguém falou.
E se você não vigiar, essa semente se transforma em um gigante que domina o seu coração. E é exatamente aqui que o inimigo trabalha. Ele não precisa destruir sua fé. Ele só precisa te deixar preocupado o suficiente para que você esqueça quem realmente está no controle. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você tenha sido ferido por alguém e não conseguiu liberar perdão. Talvez você esteja tentando ser forte por todos enquanto ninguém percebe seu cansaço. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que te drenam todos os dias. Talvez você tenha medo do futuro e isso está te consumindo. Talvez você tenha perdido algo, alguém, uma oportunidade, e isso mexeu com sua alma de um jeito que você não conseguiu recuperar. Talvez você esteja sobrecarregado por responsabilidades que não acabam, por cobranças, por pressões, por expectativas. E no meio disso tudo, sua paz foi evaporando. Mas existe algo ainda mais profundo. Isso é o que ninguém te diz. Você perde sua paz quando vive desconectado do propósito. Quando sua alma sabe que Deus te chama para algo, mas suas decisões te levam para outro caminho. Quando você se afasta do que Deus está dizendo. Quando vive tentando se adaptar ao que o mundo exige, enquanto seu espírito clama por algo maior. Essa desconexão interna causa uma inquietação que não passa. Nenhum descanso resolve, nenhuma viagem resolve, nenhum relacionamento resolve. Porque não é cansaço físico, é desalinhamento espiritual. A inquietação é a forma de Deus gritar para você: eu tenho mais para você. Você não foi criado para viver assim. E quando você tenta suprir o vazio com distrações, com tarefas, com excesso de responsabilidade, com redes sociais, com pessoas, nada funciona. Porque só Deus pode devolver a paz que está faltando. E agora eu quero te revelar algo que muda tudo. A paz não se perde de uma vez. Ela é drenada por pequenas distrações espirituais. Cada vez que você se irrita com algo que deveria ignorar, você perde um pouco. Cada vez que você absorve uma palavra dura, você perde um pouco. Cada vez que você alimenta conversas negativas, você perde um pouco. Cada vez que você repete mentalmente uma situação do passado, você perde um pouco. Cada vez que sente necessidade de controlar tudo, você perde um pouco. Aos poucos, sua mente fica pesada, seu coração fica tenso, seu espírito fica abafado e você nem entende por quê. Mas Deus te trouxe aqui para restaurar tudo, porque existe um caminho claro e simples, mas profundo para recuperar sua paz. E eu preciso que você preste muita atenção agora. Não se distraia. O que eu vou te dizer é espiritual. E se você receber essa verdade, sua vida muda. A paz retorna quando você devolve para Deus aquilo que nunca deveria ter carregado sozinho. A paz volta quando você faz do seu interior um lugar onde ele pode habitar. A paz volta quando você aprende a soltar e não a controlar. Quando você entrega e não retém. Quando você confia e não luta pela força do braço. Quando você abraça a presença de Deus em vez de abraçar pensamentos de medo. Quando você silencia a ansiedade e dá voz à fé. Quando você decide que aquilo que te feriu não vai mais definir seu presente. Quando você decide que sua mente vai ser conduzida pelo Espírito, não pelas emoções. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso? Como eu recupero a paz que perdi? Esse é o ponto mais importante deste vídeo. Você recupera a sua paz quando aprende a guardar a mente. A Bíblia diz que a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Isso significa que existe uma troca espiritual. Quando você entrega a ansiedade, Deus entrega paz. Quando você entrega o controle, Deus entrega direção. Quando você entrega o medo, Deus entrega confiança. Quando você entrega a ferida, Deus entrega a cura. E isso começa com um gesto simples. Reconhecer que você não pode mais continuar desse jeito. Deus está te chamando para descansar nele, para confiar, para respirar,
para se render, para parar de lutar sozinho, para se lembrar de que Ele está no controle. Você não perdeu sua paz para sempre. Ela não foi arrancada de você. Ela só está abafada por camadas de preocupação, dor, lembranças e pressões. E Deus quer retirar camada por camada até seu coração respirar novamente. E agora eu quero fazer algo importante. Se esta mensagem falou com você até aqui, escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus. Essa frase é uma declaração espiritual. Declare isso por fé. Algo começa a mudar quando você coloca isso para fora. E antes de continuar, clique em gostei e se inscreva no canal. Não faça isso apenas como uma ação mecânica. Faça como um compromisso com a sua própria transformação. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais sua paz é fortalecida. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que seu coração é uma casa. Agora, imagine que cada pensamento, cada emoção, cada preocupação é um objeto dentro dessa casa. Alguns objetos trazem ordem, outros trazem caos. E ao longo do tempo, você foi acumulando coisas demais. Coisas que não são suas, coisas que deveriam ter sido jogadas fora, coisas que você guardou porque alguém te entregou sem pedir permissão. Coisas que você aceitou porque achou que tinha que aceitar. E agora a sua casa está cheia. E quando Deus tenta mover algo dentro de você, não há espaço. A falta de paz nada mais é do que um aviso de que sua casa interior precisa ser reorganizada. E Deus não reorganiza uma casa que o dono insiste em bagunçar. Você precisa entregar as chaves. Você precisa permitir que ele mova o que precisa ser movido. Você precisa soltar o que precisa ser soltado. E uma das maiores verdades espirituais sobre a paz é esta: você não encontra paz, você escolhe paz. A paz não é um sentimento que cai do céu. Ela é uma postura espiritual, uma decisão, uma entrega. A Bíblia diz: buscai a paz e segui-a. Isso significa que paz é uma prática diária. Paz é um posicionamento. Paz é dizer: eu não vou deixar isso dominar meu coração. Paz é decidir que aquilo que o inimigo usou por anos para te desequilibrar não vai mais funcionar. E aqui vai uma revelação final para você guardar. A paz não se perde de uma vez. Ela é drenada por pequenas distrações espirituais. Cada vez que você se irrita com algo que deveria ignorar, você perde um pouco. Cada vez que você absorve uma palavra dura, você perde um pouco. Cada vez que você alimenta conversas negativas, você perde um pouco. Cada vez que repete mentalmente uma situação do passado, você perde um pouco. Cada vez que sente necessidade de controlar tudo, você perde um pouco. Aos poucos, sua mente fica pesada, seu coração fica tenso, seu espírito fica abafado e você nem entende por quê. Mas Deus te trouxe aqui para restaurar tudo, porque existe um caminho claro e simples, mas profundo, para recuperar sua paz. E eu preciso que você preste muita atenção agora. Não se distraia. O que eu vou te dizer é espiritual. E se você receber essa verdade, sua vida muda. A paz retorna quando você devolve para Deus aquilo que nunca deveria ter carregado sozinho. A paz volta quando você faz do seu interior um lugar onde ele pode habitar. A paz volta quando você aprende a soltar e não a controlar. Quando você entrega e não retém. Quando você confia e não luta pela força do braço. Quando você abraça a presença de Deus em vez de abraçar pensamentos de medo. Quando você silencia a ansiedade e dá voz à fé. Quando você decide que aquilo que te feriu não vai mais definir seu presente. Quando você decide que sua mente vai ser conduzida pelo Espírito, não pelas emoções. E se você sentiu Deus falando com você neste vídeo, eu quero te pedir, deixe um gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa recuperar a paz. E nos comentários, declare de novo com fé: Senhor, eu entrego o que não consigo controlar. Restaura minha paz. Que a paz que excede todo o entendimento invada seu coração ainda hoje.
Amém.